Olá, boa tarde. Aqui estou eu numa árdua missão antes do final do ano, a que eu própria me propus fazer. Propus-me falar do Carlos, o marido da Sandra. O Carlos é um marido fantástico, maravilhoso. Não fosse ele meu marido, não tenho palavras para descrever o sentimento que eu tenho por ele e tudo aquilo que fazemos em conjunto, todos os projetos nossos em comum. Pronto, é o Carlos. O Carlos só há um, é o único no mundo. É a pessoa maravilhosa que quem contacta com ele fica apaixonada, no bom sentido, como é óbvio, pela força, pela luta, pela dedicação que ele põe nas causas que defende, pela dedicação que ele dá às pessoas, não fosse ele um tipo 2 do Enneagrama. Pois é, o Carlos é o meu marido, é o meu companheiro, é o meu melhor amigo, é carinhoso em todos os momentos da minha vida, difíceis e não difíceis, é carinhoso sempre, sempre, sempre. A grande admiração que sinto por ele é por ser uma pessoa que vai contra os paradigmas das pessoas que têm doenças graves ou doenças de cancro. Ele consegue ter uma força interior tão grande que consegue ultrapassar todos os obstáculos que lhe surgem à frente. Sim, às vezes vai-se abaixo, mas nessa altura estou cá eu. E nessa altura toca de seguirmos em frente e lutarmos pelos nossos objetivos de vida. Quando conheci esta força da natureza já tinha doença de Crohn. Não acompanhei o processo, sei que foi um processo extremamente complicado, foi um processo que demorou vários e longos meses, para não dizer anos, mas não, nessa altura, conheci o Carlos sim após as operações que realizou e após os tratamentos que fez. Mas quando o conheci não conseguia entender aquela força que ele tinha, a sua dinâmica de fazer tudo, como se a doença não lhe tivesse causado nenhum constrangimento, nenhuma limitação. Não, era o Carlos. Eu peço desculpa que eu tive que pôr aqui alguns apontamentos sobre o que eu queria falar do Carlos, porque realmente a vida do Carlos dava um livro. E são tantos os acontecimentos, são tantas as coisas que ele faz, que só de cabeça não queria que falhasse nada. E como eu estava a dizer, estive sempre perante uma pessoa lutadora, indo sempre contra as suas próprias limitações. Sempre. Quando o conheci já, conforme disse, com a doença de Crohn, ele já tinha ultrapassava o seu dia-a-dia com uma ligeireza que não fazia sentido, apesar do sofrimento que eu observava que ele tinha, porque há certas limitações, então o tipo de doença que é quando se vai jantar fora, quando se vai à casa de um amigo, todo o tipo de alimentação que se possa fazer traz uma série de limitações, mas o Carlos sempre arranjou maneira de contornar essas limitações. E esta pessoa maravilhosa e fantástica que é o meu marido nunca assumiu o papel do coitadinho, mas sim sempre do guerreiro. Ele é um guerreiro. E assim tivemos um casamento de sonho. Tivemos um casamento na praia, tivemos ao pôr do sol, um dia de verão de calor com uma noite fantástica. Tudo o sonho realizou-se, tanto o meu como o dele realizou-se naquele momento. E acho que foi também naquele momento o contacto com a água, com o sol, com o calor, com a praia, com o sal, nos fez unir ainda mais do que já éramos. Mesmo até antes da doença de cancro que ele teve, já tínhamos criado a nossa bola, e onde nós estávamos metidos lá dentro, com tudo à nossa volta, mas o nosso mundo, a nossa casa era o nosso mundo, e éramos felizes e somos felizes. Mas claro, tinha que existir um mas. O pesadelo, passado 6 meses de casamento, caiu nas nossas mãos.
e digo-vos, o pesadelo. Foi uma prova de fogo que nos caiu nas mãos. Sim, mas agora o Carlos não estava sozinho, não estava acompanhado pelos seus pais que nunca o deixaram sozinho. Estava eu ao seu lado, estava eu ali ao seu lado, colada dentro dele, para o apoiar incondicionalmente em tudo aquilo que fosse necessário fazer, em tudo aquilo que ele precisasse, ali estava eu. Mas ele também estava comigo. Mas até antes de falar nisso, quero dizer que ele teve um tumor raríssimo, que existe 2% no mundo, um sarcoma mixoide, que durante um mês cresceu 18 centímetros. O médico no fim da operação mostrou-me, parecia um naco de carne, 18 centímetros, grande. Como é que é possível a pessoa ter aquilo dentro do seu próprio organismo? Mas, por incrível que pareça, mas só mesmo um guerreiro, foi ele que me deu a força que necessitava todos os dias. Foi ele que me dizia diariamente: vais trabalhar, vai ao ginásio, vai sair com as tuas amigas, vai tomar um café, vai caminhar. E isso fez muito bem, porque eu fiz tudo isso que ele me dizia, e quando chegava a casa, claro que tinha momentos de estar sozinha e de querer estar sozinha, mas havia outros, mas isso carregava-me as baterias para eu, quando chegasse a casa, estar cheio de força, de dinâmica, e vamos à luta, arregaçamos as mangas, que foi mesmo assim, e vamos conseguir ultrapassar. Foi complicada a parte da radioterapia. Nós ainda tivemos, como nós estávamos em Lisboa e ele estava a fazer a radioterapia em Lisboa, optámos por fazer ao final do dia, muitas vezes era meia-noite, estávamos a fazer sessões de radioterapia, porque achávamos que as pessoas que vinham de longe deveriam de ter prioridade perante nós, e nós éramos uns privilegiados de ter carro e estar em Lisboa e poder ir fazer a radioterapia. E conseguimos conciliar tudo, a pensar nos outros, a pensar em nós, e sempre houve uma força que vinda do sol, não sei de onde, que nos tem acompanhado e que nos tem realizado todos os nossos desejos, e foi o que aconteceu. Conforme eu estava a dizer, fazia-me bem quando chegava a casa cheia de energia para reconfortar o meu guerreiro. Fui uma acompanhante direta de um doente de cancro, pois sempre tenho que utilizar o nome cancro, não posso utilizar o nome doente oncológico, porque o Carlos não quer, é cancro. O apoio um do outro era mútuo, tanto de quando eu reconfortava o Carlos, como ele me reconfortava a mim. Era como se os dois estivéssemos doentes, ou se os dois estivéssemos bons. Havia uma grande cumplicidade, e esta cumplicidade então que se ganha perante uma doença destas, que se consegue ultrapassar, digo-vos que nunca mais se perde. Seja a acompanhar, nesta situação foi acompanhar o meu marido, não é? O Carlos, o maravilhoso Carlos, o fantástico Carlos, mas já acompanhei outras pessoas de família direta e até amigos, que quando nós estamos ligados a apoiar, mas a apoiar verdadeiramente e pensar que a pessoa está precisa e nós estamos ali, as coisas nunca mais há um corte, há uma ligação que se perpetua para toda a vida. E uma coisa, o Carlos nunca deixou de trabalhar, e a força que ele ganhou, tenho a certeza que o ajudou a ultrapassar ainda mais a doença. Ele tinha força, continuava a trabalhar e ganhava ainda mais força, e é um guerreiro, e é aquilo que muita gente sabe, que o conhece. O meu fantástico marido, uma vez que não sei as palavras que hei de dizer, porque são todas tão maravilhosas, tão fantásticas, que sinceramente não sei o que é que lhe hei de dizer,
conseguiu fazer um trabalho de ultrapassarmos as limitações com a doença do cancro. E nós passámos essas limitações. Crenças limitadoras? Sim, claro que as tive. Mas sempre com pensamento positivo. Era impossível não ter algumas crenças limitadoras que me pusessem a sentir a melhor pessoa do mundo. Não. Nós sabemos que somos e sabemos que temos força. E isso é que nos alimenta a alma, isso é que nos dá para darmos apoio e carinho e reconfortar e estar ao lado e sentir o que a pessoa sentia, ou sentir antes até da pessoa sentir, já sentirmos isso. Mas também o Carlos não só ultrapassou as suas limitações, como também me ajudou a ultrapassar as minhas. Nos últimos 2 anos passámos por mais uma grande jornada, mas esta jornada foi boa, foi excelente. A do autoconhecimento, onde o Carlos desenvolveu técnicas e respostas para poder colocar o seu dom ao serviço de todos que padecem desta doença. Passou noites e noites em claro. Viu o meu guerreiro a ler centenas de livros, pesquisas, formações com um dos melhores mentores que pode haver. Ele não dormia. Nestes últimos 2 anos, a vida dele era trabalho e todos os bocadinhos que tinha era autoconhecimento. Eu acho que ele é viciado em autoconhecimento. Ele é viciado em enagrama. Ele é viciado no método dos 9 passos. Ele é isso que o realiza. E hoje vejo o seu conhecimento a ser colocado à disposição de todos, com métodos comprovados, onde o seu dom está a ser levado ao extremo, isto sem dúvida. Não só em ajudar o doente, como abrir a sua ajuda às pessoas que acompanham ou que acompanham de forma direta um doente de cancro. As ferramentas são apenas um método de comprovação do seu dom, de conseguir que as pessoas alcancem os seus objetivos, apesar de terem uma doença grave ou uma doença de cancro. O propósito da vida do Carlos é grande e único. Eu tinha que dar este testemunho. Tenho muito orgulho em poder dar a valorização de quem esteve e presenciou toda a sua evolução. Hoje posso afirmar que não tenho limitações e nós, enquanto casal, também não as temos, graças a todo o trabalho que realizamos em conjunto. O meu Carlos é o único. Digo mais uma vez, e todas as que forem necessárias, é o único, é uma pessoa extraordinária, fantástica, maravilhosa, inteligente. O Carlos consegue realmente transformar-nos em pessoas alinhadas connosco mesmo. Conseguiu fazer-me isso a mim. Não percam a oportunidade de ter o privilégio de agendar a pequena conversa com ele. Ele diz que demora cerca de 1h30, mas já foram mais de 3 horas em prol do outro. A sessão de planeamento estratégico do método dos 9 passos, ele não demora 1h30, pronto, faz quase os 9 passos ali todos explicados. Pronto, quase que não posso dizer que é melhor que o mentor, porque é impossível ser melhor que o mentor, mas é muito bom naquilo que faz. E para terminar, sinto-me uma pessoa privilegiada, a pessoa mais privilegiada deste mundo, por ter no meu dia-a-dia, não deixem de ter o privilégio também de tê-lo no vosso dia-a-dia e que eu vos ajude na mudança da vossa vida. Só mais uma palavra. O Carlos é fantástico. O Carlos é uma pessoa que motiva. São doentes de cancro, ou doenças autoimunes, ou doenças graves. Não percam a oportunidade de marcar uma sessão de planeamento estratégico com o Carlos, que isso fará a diferença da vossa vida. Desejo-vos um bom ano de 2023, cheio de todos os sonhos que vocês
sonharem, mas não se esqueçam que nós sonhamos, mas temos que fazer por isso, porque não é só sonhar, é preciso muito trabalho. Obrigada.